uma parceria antiga de sucesso. Não importa se é no Maraca, no Engenhão ou em São Januário. O Rio de Janeiro é muito Vasco. Próxima quinta, 9:30 da noite. A Casa do Cruz Maltino agora é aqui. Vasco da Gama e Madureira. Pelo Campeonato Carioca 2024. No SBT. Fala pessoal, tô de volta aqui no canal e a gente já começa com notícia boa. Alguns de vocês provavelmente já estão sabendo, o Pedrosa anunciou ontem, o SBT vai transmitir os jogos do Vasco como mandante nesse Carioca. Então a próxima partida contra o Madureira em São Januário já vai estar na tela do SBT, o Pedrosa vai estar nessa transmissão, então já anota aí na agenda para não esquecer. Próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, Vasco e Madureira em São Januário, às 9:30 da noite, na tela do SBT, com o Pedrosa contando tudo desse jogo para vocês. Valeu? Agora, falando sobre as notícias do Vasco, como o Pedrosa adiantou para vocês, a tendência é que o Payet e o Jair sejam titulares amanhã contra o Deportivo Maldonado, esse segundo amistoso que o Vasco vai disputar lá no Uruguai pela Série Rio de la Plata, um torneio que o Vasco está disputando de pré-temporada. Então eu vou deixar o tweet dele aqui para vocês com mais detalhes. E ele fala, ele comentou sobre isso, que a comissão técnica se agradou bastante com a atuação dos dois contra o São Lourenço na última quinta-feira. Então a expectativa é que os dois comecem entre os 11 principais no time amanhã contra o Deportivo Maldonado. Agora eu vou deixar para vocês um trechinho do Pedrosa no SBT Esporte Rio falando sobre a importância desses dois jogadores no time titular do Vasco e como o Ramon Dias pode aproveitá-los na equipe. Fica ligado. Acho que a gente tem que levar em consideração sempre que é o primeiro jogo, que o São Lourenço está na Libertadores, foi o terceiro colocado do Campeonato Argentino, então não era uma baba, é melhor do que todos os times pequenos do Campeonato Carioca, por exemplo. Então o Vasco fez uma boa estreia. No primeiro tempo ele optou por uma formação no 4-3-3, com aquela formação que a gente trouxe aqui no SBT Esporte Rio, o David pela esquerda, o Rossi pela direita, a trinca de meio campo que a gente já conhece, e não deu certo. O Vasco se tornou um time muito burocrático, com pouca criação. O David não fez uma boa estreia, o Rossi também não conseguia jogar tanto ali pela direita, o Rojas na lateral direita não dava a profundidade que o Paulo Henrique dá, por exemplo, mas é um teste válido, completamente válido, até porque era um time mais agressivo na situação da pressão pós-perda, mais veloz, mais aguerrido tecnicamente. Só que aí no segundo tempo, duas coisas que a gente fala aqui no programa ficaram extremamente claras. A primeira, Payet não pode ser banco, de forma alguma. Ele entra e mudou o jogo, ele faz o que poucos jogadores dentro do futebol sul-americano conseguem fazer, porque ele é um craque. Ele é, digamos assim, no sentido positivo da palavra, é um nojo ver o Dimitri Payet jogando, e ele conseguiu mudar a equipe do Vasco pela esquerda, junto com o apoio do Lucas Piton. O próprio Léo, que fez o gol, entrou muito bem tecnicamente também. Então, o outro nome que eu vou falar aqui, que eu já falo há muito tempo, é o Jair. O Jair não pode ser banco do Vasco da Gama pela qualidade técnica que esse cara tem. Então eu entendo a formação do Ramon no primeiro tempo para priorizar essa questão física, mas o Vasco, na minha opinião, deveria priorizar mais a questão técnica. Se tornou um time muito mais criativo no segundo tempo e fez uma boa partida. Para eles entrarem, quem senta no banco? Eu não mudaria o esquema tático, porque você tem como mudar a função do atleta sem mexer no esquema tático. Por exemplo, ele entrou ontem de ponta esquerda, como a comissão técnica enxerga ele. Ele pode ser um ponto esquerda, mas um cara que flutua mais pelo meio, que tem a liberdade. Você não pode prender o Payet na lateral da linha de campo, porque aí você tira o fato dele ser um excelente finalizador, um cara que tem uma clareza de jogadas muito grande. Então ele pode flutuar pelo meio como um ponta construtor e muitas vezes como um meia, com a qualidade que ele tem, Fernando. Ele pode girar o campo inteiro. Tanto é que ele participa do gol lá na direita. Ele vai bater o escanteio, consegue temporizar, dá o passe para o Eric Marcos e o Eric Marcos cruza na cabeça do Léo. Então o Payet tem que ser titular, independentemente do esquema tático. E o Jair é outro também. Com todo respeito ao Praxedes, que eu sei que é um jogador da confiança do Ramon Dias, o Jair é muito melhor do que o Praxedes. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças.
ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Falando agora sobre a situação do Cuéllar, que é um assunto que a gente vem trazendo para vocês aqui no canal ao longo de toda essa semana. O Vasco já iniciou as conversas com o Al-Shabaab para entender o que o clube deseja para poder liberar o jogador, que é um pedido da comissão técnica. O Ramon e o Emiliano Dias já trabalharam com o Cuéllar, querem muito poder contar com ele no Vasco para essa temporada. Inclusive, o Emiliano falou sobre esse assunto na coletiva depois do jogo contra o São Lourenço, confirmou o interesse e que existe a negociação, mas que não depende deles. Eu vou deixar aqui agora para vocês o trecho da coletiva onde o Emiliano Dias fala sobre a situação do Cuéllar no Vasco. Gustavo é um jogador de seleção, um jogador de jerarquia. Nós trabalhamos com ele e sabemos o que pode dar. Ojalá pueda venir para Vasco. Eu sei que é um profissional, é uma pessoa extraordinária. Então, não depende de nós. O grupo sabe, estamos muito contentes com o time que a gente tem agora, mas todo mundo sabe que temos que reforçar. Então, eu sei que Lúcio e Mato estão fazendo um trabalho impressionante, mas dependemos de outra gente e o grupo sabe e todo mundo sabe cá que nós precisamos reforçar. É uma burocracia além do normal, mas eu consigo explicar. A política da empresa claramente é: não vamos investir alto em jogadores acima de 30 anos. Sim. Só que dentro da comissão técnica tem quem conhece de futebol e quem sabe o que precisa para o time. Então, nesse debate, foi o que aconteceu nessa semana, que o Vene citou aqui, o Sforza estava certo. A gente vai contratar, a gente vai fazer 25 milhões de investimentos nesse jogador aqui. Só que a comissão técnica, beleza, vocês vão fazer esse investimento, mas vocês vão trazer o Cuéllar? Não, é um ou outro. Beleza, então não traz o Sforza não, traz o Cuéllar. Então, é uma burocracia, eu acho que é um sistema diferente da contratação que acontece nos clubes associativos, principalmente, mas nesse momento o que fez valer foi a comissão técnica. E ali, obviamente, não é que tenha rusga, nem briga, não tem nada disso. Mas são recados, e são recados importantes de quem tem experiência no futebol para falar assim, ó, tanto que o Emiliano Dias, ele finaliza a frase dele assim: não depende de nós. A gente quer muito que ele venha, a gente precisa desse jogador, mas não depende de nós. Então ele faz assim, ó, 777, resolve aí. E só para complementar, finalizar, eu sei que as negociações estão em andamento para o Cuéllar voltar. E ela tá positiva? Tá muito positiva, porque o atleta quer vir, o atleta aceita diminuir o salário dele em $1,5 milhão anuais em relação ao que ele ganha lá na Arábia Saudita. Isso daí, uma diminuição de R$620 mil. Lembrando, não é que ele vai ganhar R$620 mil. Esse valor vai ser diluído do salário que ele ganha hoje na Arábia Saudita. Então o Vasco já está em negociações aí com o Al-Shabaab para poder entender o que eles querem e fazer essa compra e trazer o Cuéllar. Agora falando sobre o mais novo reforço do Vasco, o Adson, que chegou no Rio de Janeiro ontem. Ele conversou com a imprensa que estava no aeroporto e falou sobre a felicidade de chegar num clube gigante como o Vasco, que é o sonho de todo jogador, sobre o desejo de conquistar a torcida, de deixar seu nome marcado na história do clube, e também comentou sobre a sua forma física. O Adson, que não joga desde o dia 26 de novembro pelo Nantes da França, falou que está um pouco fora de ritmo, precisa recuperar esse ritmo de jogo, mas que isso não é um problema e logo logo vai estar apto para poder estrear com a camisa do Gigante da Colina. Depois do jogo contra o São Lourenço lá no Uruguai, o Emiliano Dias também falou sobre a contratação do Adson e que está muito feliz com a chegada desse jogador ao Vasco. Eu vou deixar aqui agora para vocês o trecho em que ele fala isso na coletiva. Não, estamos contentes com ele. A gente enfrentou com o Corinthians o primeiro jogo lá e sofrimos muito. Então, achamos que vai ajudar muito o grupo. Então, estamos contentes com ele. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Como eu sempre peço para vocês, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar com todos os vascaínos para todo mundo ficar ligado em tudo que está acontecendo no Gigante da Colina. Lembrando que amanhã tem Vasco em dose dupla de novo pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Correia e pela Série Rio de la Plata, o amistoso contra o Deportivo Maldonado no Uruguai. Qualquer atualização, a gente está de volta por aqui para deixar vocês ligados em tudo. Valeu, até a próxima!